Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, vamos para mais um bate-papo. É um prazer estar aqui mais uma vez nessa semana. Glória a Deus por isso. Espero que vocês estejam tendo aí uma semana abençoada, tiveram uma semana abençoada, e que o fim de semana de vocês seja pleno da presença de Deus, com prosperidade na fé, com alegria, com bênçãos sem medidas. E aí, o que a gente vai falar hoje? Hoje eu trouxe uma passagem que está lá no livro de Marcos, Marcos 10, a partir do versículo 13. Vem falar para nós que o reino de Deus é para quem é como uma criança. Será que nós somos como uma criança? Será que alguém pensou aqui, não, eu sou como uma criança porque a criança que mora dentro de mim ainda vive. Eu gosto muito de brincar, eu gosto muito de jogar bola ainda, eu brinco até de boneco com a minha filha. Bem, mas não é sobre isso que a gente vai falar não, embora isso faça muito bem. A gente às vezes separar esse momentinho para não levar a vida tão a sério, né? Levar a vida com mais leveza. Mas o que a gente vem falar hoje sobre ser como uma criança é estar no estágio de total dependência, como uma criança é. A palavra do Senhor nos ensina que o reino de Deus é daqueles que vivem na dependência do Senhor. Sabe que viver essa dependência nem sempre é fácil? Não, porque às vezes a gente quer ter o domínio de todas essas situações, de tudo que vai acontecer ao nosso redor, a gente quer se precaver, se planejar, e é difícil às vezes entregar o controle e viver nessa dependência, mas é necessário, porque a fé, ela traz consigo isso, um estágio de dependência, e a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter fé para agradar a Deus e para entrar no reino de Deus também. Mas vamos para a palavra. Lá em Marcos, a partir do versículo 13, nos fala assim, olha. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque de tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Amém, amém. Nós podemos tirar dessa passagem aí, 3 lições, na verdade. A primeira é uma lição que nos encoraja a levar os nossos filhos para o reino de Deus, para a igreja, apresentar o reino de Deus para eles, falar que Deus é bom, que eles têm um pai que cuida. Nas adversidadezinhas deles cotidianas, que eles também têm as adversidades deles, a gente fala assim, olha, você tem um pai que você pode chamar por ele, você pode confiar que ele está com você, ele está cuidando de você. E além da gente entregar para o nosso pai, os nossos filhos, a gente falar sobre ele para os nossos filhos. Então essa passagem é um encorajamento, porque ele ama as crianças e ele quer que as crianças venham até ele. Eu tenho certeza que Deus se alegra quando o culto está cheio de crianças, o adorando, com um coraçãozinho sincero, cheio de amor. Agrada muito ao Senhor. Então, que apresentemos os nossos filhos, né, ao Senhor nas nossas orações, nos cultos que nós fazemos a Ele, e que apresentemos o Senhor, né, o nosso Pai, para os nossos filhos, o Pai deles também. Apresentemos a Ele para que eles possam crescer confiando e sabendo que eles não estão sozinhos. E uma outra lição é uma lição de admoestação. Quer dizer, uma lição em que Jesus fala para os seus discípulos assim, olha, repreende os seus discípulos assim, ó, não impeça, deixa que eles venham. Sabe por quê? Porque o reino de Deus é para todos. Não é para nenhum tipo de classe social, nenhum tipo de raça, nenhum tipo de... Não existe distinção. Deus chamou a todos. Então, quando nós congregamos em algum lugar, nós temos que ter o coração aberto para receber a todos, sem preconceito, sem nenhum tipo de sentimento que julga
tais como merecedores e outros não, porque o Senhor ele quer que venha todos. O desejo de Deus é que todos se convertam. Então, o nosso papel é facilitar o acesso à casa do Senhor, convidar as pessoas para a casa do Senhor, falar da palavra do Senhor. Então essa segunda lição aí é uma lição que o Senhor repreende os discípulos e podemos tirar para a nossa vida também. Mas o fundamento que a gente vai falar aqui hoje é acerca de ser como uma criança num estágio de dependência total. É declarar assim: Pai, eu sou totalmente dependente de Ti. E essa necessidade, ela é de fato um ponto crucial para que a gente alcance o reino de Deus, porque está falando aqui que o reino dos céus nós vamos alcançar sendo como crianças. E aí fala que de maneira nenhuma, quem não for como uma criança alcançará o reino dos céus. Gente, pode ser que na nossa vida como cristãos, talvez você seja um cristão, talvez você seja um conhecedor da palavra de Deus, você pense assim: eu procuro obedecer a Deus, os mandamentos, eu procuro ler a Bíblia, eu procuro orar. Mas a pergunta que a gente tem que fazer é: naquela hora do aperto, a gente está confiando que Ele está cuidando de tudo? Porque uma criança é assim, ela não fica pensando: será que vai ter comida? Será que vai ter... Será que meu pai está trabalhando e vai ganhar o suficiente? Deixa eu ver, deixa eu tomar conta, deixa eu ver o que ele está comprando, ver se está economizando. Não, a criança não quer nem saber, ela só quer saber da comidinha dela na mesa. Ela não fica olhando, fiscalizando, cuidando. Não, a vida dela é uma vida como uma vida de alguém que depende de alguém e confia que alguém vai prover. Ela tem um provedor e ela confia que esse provedor vai prover o que ela precisa. Assim somos nós. Esse estágio de confiança é que nos fala assim: olha, eu não sei o amanhã, mas eu sei que Deus está cuidando. Eu sei que Ele vai prover, que Ele me ama, que tem promessas de Deus para minha vida, que Ele não me abandonou e não vai me abandonar. Então é nessa dependência que essa passagem hoje a gente vai olhar para ela, vendo que Deus ele nos compara como crianças com essa lição: seja dependente de mim, porque eu sou teu pai. E o filho não tem que estar aflito para lá e para cá. Ele só faz a parte dele, o resto ele lança nas minhas mãos, lança nas mãos do pai, porque o pai é que tem o poder de fazer aquilo que a gente não pode fazer. Descansar. Descansar, que nós temos um pai que está cuidando de tudo. De tudo. E entender que como crianças, nós não podemos fazer o que o pai pode fazer, o que está nas mãos dele fazer. E o nosso papel é confiar, entregar e confiar. Que Deus dê uma semana abençoada, que Ele abençoe a sua família, que Ele abençoe a sua casa. Que Deus coloque palavras na nossa boca para falar para os outros acerca dEle, do reino dEle. Que Ele esteja conosco em todos os momentos, nos ajudando nas adversidades, nas dificuldades, nos desafios. Que Ele esteja conosco durante essa semana. Uma semana abençoada, então. Fiquem com Deus. Um grande abraço.